Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 22ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você que nos acompanha nesta revista semanal com notícias, informações, a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Faria Lemos de Bento Gonçalves, na 8ª Jornada Diocesana da Juventude, a JTJ. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai acompanhar como foi a celebração dos 40 anos da Pastoral da Criança aqui do Rio Grande do Sul, celebrada na Diocese de Caxias do Sul, além do 3º Sulão das Santas Missões Populares, também realizado aqui na Diocese. No final de semana, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, a paróquia São José do bairro Desvio Risso, em Caxias do Sul, acolheu o 3º Sulão das Santas Missões Populares. E nós acompanhamos e trazemos algumas informações, um pouco da repercussão para você. Confira. A Diocese de Caxias do Sul sediou nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro a 3ª edição do Sulão das Santas Missões Populares. Representantes de arquidioceses e dioceses dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estiveram reunidos na paróquia São José do bairro Desvio Risso. O encontro contou com a assessoria do italiano Padre Luiz Mosconi, fundador da obra das Santas Missões Populares. Durante os 3 dias, os participantes foram provocados a pensar em a articulação do trabalho missionário nas paróquias e comunidades. Padre Mosconi apontou a necessidade do despertar para a importância das missões populares como ânimo para as comunidades. Estou aqui participando deste encontro sobre Santas Missões Populares. Eu vim aqui não como professor, mas como irmão, caminheiro, partilhar uma experiência que acho que deu certo ao longo destes 35 anos. Quero saudar a todos vocês e aprender de verdade a sermos hoje em dia pessoas verdadeiras. Há um déficit de pessoas verdadeiras muito grande no mundo e também por aqui. E o caminho melhor para sermos pessoas verdadeiras é confiar, conhecer, gostar do estilo de vida de Jesus. Mártir e cidadão do reino. Ele é uma referência imprescindível para quem quer ser cidadão hoje. Por isso, estou aqui com muito prazer e agradecido. Eu acho que as Santas Missões Populares, bem entendidas, podem ser um serviço muito importante à sociedade e à Igreja. Um grande abraço a todos vocês, de verdade. Saudação a todos. O Sulão iniciou na noite da sexta-feira e seguiu até o almoço do domingo, dia 1º. O coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, Padre Leonardo Inácio Pereira, esteve no encontro. A equipe local de organização envolveu padres, religiosos e leigos, bem como a equipe de animação do Sulão das Santas Missões Populares. A atividade foi concluída com a missa, celebrada na Igreja Matriz São José, com o anúncio do próximo estado, que será a sede do encontro. Em 2026, o Paraná irá acolher o 4º Sulão das Santas Missões Populares. E termos conseguido trazer o Padre Luiz Mosconi, que é o fundador de todo esse processo das Santas Missões Populares, mesmo depois que ele já foi para a Itália, foi fundamental. Sim, a pandemia quebrou um pouco nossas pernas nesse sentido, mas a gente continuou a articulação através da formação com as lives. Então, graças a Deus, seria em 2020 em Caxias do Sul, né, numa outra paróquia, mas então conseguimos fazer dessa vez aqui em Desvio Risso, na paróquia São José. Nós agradecemos muito aos padres que se envolveram, toda a equipe de organização aqui de Caxias, né, especialmente o Padre Rubens, que sediou, ao Padre Camilo e ao Padre Moacir, ao José Jardelino, a Sara, os leigos, então que estavam muito presentes conosco, né, nesse processo de coordenação e de apoio. Agradecemos a Deus, agradecemos a Diocese de Caxias do Sul por esse momento e agradecemos a Deus e que os frutos venham e é na conta de Deus. A gente vai semeando, né? O resto é com o dono da messe. No dia 31 de agosto, no Santuário de Caravaggio em Farroupilha, mais de 1.100 lideranças da Pastoral da Criança de todo o estado do Rio Grande do Sul celebraram
os 40 anos desta importante pastoral aqui no nosso regional. Confira a matéria que nós preparamos para você. A Diocese de Caxias do Sul acolheu no sábado, 31 de agosto, a celebração dos 40 anos da Pastoral da Criança no Rio Grande do Sul. Os festejos aconteceram no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, e reuniram mais de 1.100 pessoas. A programação iniciou na Avenida Dom José Barea, com a procissão reunindo líderes e coordenadoras da Pastoral da Criança das 18 dioceses. O secretário da CNBB Regional Sul 13, Bispo de Montenegro, Dom Carlos Rômulo, esteve na abertura da procissão e agradeceu a presença. A missa festiva no interior do Santuário de Caravaggio foi presidida pelo bispo referencial para a Pastoral da Criança e auxiliar de Porto Alegre, Dom Odair Miguel Gonçalves dos Santos. A Eucaristia foi concelebrada pelo bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon, pelo coordenador de Pastoral da Diocese de Caxias, Padre Leonardo Inácio Pereira, pelo reitor do Santuário, Padre Ricardo Fontana, e assessores da Pastoral da Criança nas dioceses gaúchas. A missa festiva dos 40 anos da Pastoral da Criança no Rio Grande do Sul teve a presença da coordenadora nacional Maria Inês Monteiro de Freitas e da coordenadora estadual Nilva Canuto Libardi. Escolhemos este santuário tão lindo para comemorar os 40 anos da Pastoral da Criança. No entanto, quem está presente são líderes, são pessoas adultas. Porque hoje é o dia de celebrar a vida das pessoas que se doam por amor ao próximo. As crianças recebem atenção na celebração da vida mensal em suas comunidades. Hoje estamos aqui para celebrar a vida dos nossos voluntários. O encontro festivo dos 40 anos da Pastoral da Criança no Rio Grande do Sul foi concluído com um almoço de confraternização e com um momento de assessoria e partilha da coordenadora nacional Maria Inês Monteiro de Freitas. E é com grande alegria que venho até aqui, o Rio Grande do Sul, participar desse momento celebrativo de 40 anos de missão da Pastoral da Criança no Estado. Sabemos que muitas histórias foram vividas nesses períodos, muitas vidas que foram salvas, quantas lideranças que chegaram aí junto às famílias e levaram ali um pouco de esperança, de amor e vida em abundância às nossas crianças. E aqui, no dia 31 de agosto, na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, aconteceu a 8ª Jornada Diocesana da Juventude, reunindo mais de 1.200 jovens. Nós aqui preparamos um material especial para você que nos acompanha da sua casa, também nas redes sociais. Confira o que nós preparamos. A paróquia Nossa Senhora do Rosário de Faria Lemos, que há 3 meses foi ponto de acolhida dos desabrigados das chuvas e das equipes de buscas, no sábado, 31 de agosto, acolheu a Esperança. Mais de 1.200 pessoas, em sua maioria jovens, vindas de diversas cidades da Serra Gaúcha, desembarcaram no distrito de Bento Gonçalves para participar da 8ª Jornada Diocesana da Juventude, a JTJ. O evento iniciou com a participação da Orquestra de Sopros de Faria Lemos. Em seguida, os participantes foram acolhidos com a animação conduzida pela banda dos grupos de jovens da cidade. A tarde seguiu com momentos de oração e formação com as catequeses. Nesta edição foram trabalhados 4 temas que envolveram o autocuidado e a saúde mental, como ser cristão nas redes sociais, a exemplo do beato Carlo Acutis, a evangelização por meio da dança e como a fé pode auxiliar no caminho profissional. A adoração ao Santíssimo Sacramento e a missa de envio foram os momentos centrais da JTJ e proporcionaram uma experiência de aprofundamento na fé. A adoração foi conduzida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. É a nossa diocese de Caxias do Sul que está completando 90 anos de criação. Penso que quando faz um evento que nem esse, é de suma importância, porque os jovens também têm necessidade de se encontrar com outros jovens que fazem uma caminhada de fé. Faz uma caminhada de fé dentro da igreja. E quando a gente olha com carinho para as novas gerações e prepara essas novas gerações, também numa caminhada de vida espiritual, a gente tem que ter presente que eles serão no futuro pais, mães de família, profissionais das mais várias áreas e vão poder também contribuir, além de contribuir com a sociedade, contribuir com a caminhada da igreja, acima de tudo, com a vivência do evangelho no mundo onde estarão vivendo. Mas isso só é possível se a gente que
tiver essa preparação dos jovens, essa formação dos jovens. Porque se nós não prepararmos ou não investirmos nos jovens, significa que já desistimos do futuro, desistimos da caminhada, por assim dizer, da igreja. E é assim que nem o pai e a mãe de família investem nos filhos e os prepara para o amanhã, para que possam conduzir a vida, é importante que a igreja também prepare os jovens para que eles possam atuar como lideranças na igreja e sejam os protagonistas no futuro da igreja Comunidade de Fé. Por isso é fundamental, como instituição, como igreja, investirmos nos jovens. Quando o Papa João Paulo II, o santo, promoveu e provocou a primeira Jornada Mundial da Juventude, justamente ele tinha esse olhar de que investir nos jovens era importante também como igreja. Às vezes nós fazemos tantos eventos, mas que não estão abertos aos jovens ou os jovens não estão envolvidos. Acho que ter um evento, uma realidade onde os jovens são convocados e envolvidos, acima de tudo, é um olhar, digamos, de esperança em relação aos jovens, e para os jovens também, eles acabam percebendo que a igreja os valoriza, os considera e se envolve também no processo de formação para que eles possam ter uma vida, digamos, espiritual e serem protagonistas no futuro próximo, além de na sociedade e também na vida da igreja, da comunidade de fé. Já a missa foi presidida pelo bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Darley José Kummer, que é membro da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB. A importância do jovem na igreja, eu diria assim, é fantástica, é extraordinária, é necessária, sabe? Tenho que dizer que a igreja precisa abrir mais ainda as portas, não ter medo, criar proximidade com a nossa juventude, para que eles encontrem aqui na igreja a sua casa também, uma extensão da sua casa. Se reúnam. Eu diria assim que é um espaço para se sentirem livres, serem criativos, tá? E pensar também estratégias, um mundo novo, como a gente tem dito, uma civilização nova, a civilização do amor, como diz aí também neste momento todo especial da nossa vida. Creio que essa jornada vem a calhar e ajudar a juventude também a se encontrar. Tivemos aí vários problemas, várias intempéries, né? As tempestades, deslizamento, as enxurradas que aconteceram aqui no nosso estado. E agora a gente está aqui nesse encontro, nessa jornada, de fato para criar proximidade, escutar o jovem, deixar o jovem se expressar. Acho que, gente, essa é a nossa missão como igreja, como comunidades, como grupos, tá? A gente não precisa criar algo diferente. A gurizada, ela é a criatividade em pessoa, eu diria assim. Com eles, as atividades lúdicas, as atividades religiosas, a participação na sociedade e pensar um pouco diante da criação, da evolução, de um compromisso maior com o bem comum, uma ecologia integral, porque veja onde nós estamos, esse espaço maravilhoso, é para de fato rezar, celebrar, encontrar o sentido da vida diante de toda essa ecologia integral que nós estamos vivendo. Então, um carinho, uma alegria, a gente poder estar aqui hoje de tarde e motivar, porque a gente acredita, eu acredito. Eu, desde os meus 14 anos, acompanho juventude, fui jovem, participei de grupo, fui para o seminário, continuei a acompanhar grupos, tá? Fosse na cidade, fosse no interior, fosse no meio popular. Eu creio que, gente, não tem idade para acompanhar essa nossa juventude. Tem que estimular, tem que estar próximo. Às vezes a gente não tem lá uma palavra para dizer, mas seja próximo, seja amigo deles, tá? Isso vai estimular muito, vai fazer com que eles não se sintam sós, muito pelo contrário, se sentem acompanhados e há uma certa empatia, eu diria assim, porque o jovem se sente de fato atraído. E quando a gente atrai ele para a comunidade, para a igreja, a gente está atraindo para o Cristo. Para finalizar o dia, o encerramento da JTJ foi no formato de uma festa católica, animada e conduzida pelo maranhense DJ Moisés Santos. Ele fez toda a juventude tirar o pé do chão ao som de músicas católicas remixadas. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma sensação única, é indescritível poder estar participando, principalmente esse ano também, na equipe de organização, nos bastidores, como dizem. É muito gratificante. Muito, muito mesmo, do fundo do coração, saber que tu tá doando, a tua vida a serviço de Jesus, a serviço desses jovens que estão aqui em busca
né, de Jesus, para mostrar a face jovem da igreja, a face jovem que Cristo tem. Vale muito a pena, vale a vida ser jovem católico. Ao término da JTJ de Bento Gonçalves, Caxias do Sul foi anunciada como a cidade sede da 9ª edição, que será realizada no próximo ano. A Jornada Diocesana da Juventude vai acontecer no contexto do ano jubilar, em data e local a serem definidos. Nós estamos aqui vivendo esta 8ª Jornada da Juventude e passamos por muitas coisas, dúvidas se iríamos realizar ou não, né? Uma terrível tragédia aqui na comunidade Faria Lemos, mas hoje, vendo tudo isto, percebemos que foi muito oportuno e muito importante para a comunidade Faria Lemos manter esta jornada e também para a juventude da nossa diocese, para se encontrar, para celebrar, para poder estar juntos neste momento. Então, para nós é um momento muito importante, é um momento de fortalecimento de uma caminhada, é um momento de fortalecimento do trabalho com juventude e também de vislumbrar novos cenários no futuro, né? Então, para nós a jornada é o ápice de um grande momento, né? Então, no próximo ano, a jornada ela vai acontecer em Caxias do Sul. Nós, na verdade, pensamos que após visitar várias cidades, seria bastante oportuno voltar para o centro da diocese e também por estar em comunhão com a Igreja Universal, que vai celebrar, né, o jubileu, o ano jubilar 2025 em Roma. Então nós, na sede da diocese, também vamos celebrar a Jornada Diocesana da Juventude. Assim nós vamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 22ª semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 22ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Você acompanha que nós não estamos no nosso estúdio normal, no lugar normal onde a gente grava. Estamos aqui em Faria Lemos, Bento Gonçalves, na 8ª Jornada Diocesana da Juventude, que reúne mais de 1.200 jovens. Para dar continuidade ao processo formativo que nós estamos acompanhando há algumas semanas do programa Razões da Fé, o padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em Filosofia Gabriel Guilherme Frigo nos ajudam a fazer o caminho da Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, realizada em Puebla, para a realizada em Santo Domingo, no ano de 1992. Confira como Medellín e Puebla posicionaram a Igreja da América Latina e do Caribe diante das ditaduras militares que estavam muito presentes no nosso continente. Ok, aqui é interessante pensar que a história latino-americana em relação às ditaduras, da Igreja latino-americana em relação às ditaduras, ela é um pouco paradoxal em alguns momentos. A Igreja, ela nunca foi uniforme em relação a isso, uníssona, porque uma parte da Igreja, inclusive, apoiou desde sempre e para sempre a ditadura e as ditaduras militares. Pensemos que no Brasil, por exemplo, a Igreja ajudou naquela chamada marcha pelo Deus e pela família, se não me engano, esqueci o nome da marcha, acho que é isso, né?
Marcha por Deus e pela Família. Propriedade não tem? Na propriedade não tem ainda, acho que é Deus e a Família. Em 64, que é uma marcha, exatamente, que depois se usa para implantar, né, um pedido para implantar uma ditadura militar. Em alguns lugares ela foi muito mais pró-ditadura, né? Agora, o que Puebla e Medellín trouxeram para nós? Uma criticidade em relação às ditaduras militares. Por quê? Porque se reconhece nas ditaduras um poder repressivo, né? E se reconhece, portanto, uma opressão clara. Penso que ambos os documentos deixam muito claro que a condição de submissão e de opressão do povo são contrárias, são completamente contrárias à lógica evangélica. Isso está muito claro nos documentos. Então, tanto Medellín, repito, quanto Puebla trabalham a ideia da libertação integral do ser humano, né? E isso traz à igreja, uma parte da igreja, um arejamento crítico que faz com que padres e bispos sejam sim críticos em relação às ditaduras. Então, no Brasil, por exemplo, que é o nosso caso em particular, nós temos uma igreja que no começo, por medo do comunismo, volta a questão do fantasma do comunismo, por medo do comunismo, apoia em primeiro momento a ditadura, mas logo depois, quando se dá por conta daquilo que a ditadura faz, né, das opressões, enfim, da retirada de liberdade, a igreja vai ser uma voz crítica e uma das grandes vozes, no caso do Brasil, contra a ditadura militar, né? Talvez até a única voz que pode falar com mais liberdade, porque as rádios, os meios de comunicação, tudo é censurado. Até as universidades são censuradas, né? E a igreja, que vai, por conta disso, enfrentar perseguição também, será uma grande voz contra a ditadura. Então, tanto Medellín como Puebla, repito, trazem para nós elementos de criticidade em relação às ditaduras, né? Colocando exatamente no centro dessa crítica a questão da justiça social. Então, um sistema ditatorial é um sistema que mantém a sociedade dentro da lógica de injustiça, onde poucos têm muito, isso era muito próprio da América Latina e ainda é, e muitos têm muito pouco. Perfeito. Gabriel, agora retomando a ideia das SEBs, que nós falamos também no programa anterior, né, das comunidades eclesiais de base, em que passo as SEBs refletiram essa caminhada da Igreja Latino-Americana para buscar, na Palavra de Deus e na Eucaristia, a força para encarnar a vida eclesial na realidade do povo de Deus? Perfeito. Acho que para entender um pouquinho as SEBs, né, comunidades eclesiais de base, traduzindo assim a sigla, a gente tem que retomar e ter presente que uma das principais contribuições, principalmente pelo uso do método ver, julgar e agir, é a tomada da consciência crítica. A consciência crítica sobre a realidade, mas sobre a realidade que se está vivendo, né? Isso foi bem importante para estruturar as SEBs. Eu trago aqui o que Medellín escreve sobre as comunidades eclesiais de base. Diz assim: assim, a comunidade cristã de base é o primeiro e fundamental núcleo eclesial, que deve, em seu próprio nível, responsabilizar-se pela riqueza e expansão da fé, como também pelo culto, que é sua expressão. Ela é, portanto, a célula inicial da estruturação eclesial e o foco da evangelização, atualmente fator primordial de promoção humana e desenvolvimento. Quer dizer, a SEBs é aquele núcleo que vai estruturar toda a igreja. Ela está já nesse esquema de não mais hierarquia, mas circularidade do que é a igreja. São comunidades que leem a palavra, partilham a Eucaristia, mas não estão, usando um termo aqui, não estão alienadas das suas realidades sociopolíticas e econômicas, né? São comunidades participativas, que se entendem e se compreendem como igreja, como povo de Deus. A SEBs é essa noção bem precisa do concílio de povo de Deus, que aqui na América Latina se traduziu como SEBs, né? Mas povo de Deus são comunidades eclesiais de base, povo que caminha, que ruma e que constrói
a partir de Jesus Cristo, o reino de Deus, né? Em que passo as comunidades eclesiais de base foram aceitas por Roma, Padre Leonardo, foram aceitas por Roma e também foram aceitas na Igreja do Brasil? Vamos trabalhar no contexto do Brasil. Bom, são duas aceitações aqui, né? Por Roma, eu penso que hoje é algo muito mais tranquilo, né? Até porque as comunidades eclesiais de base, como elas são reconhecidas oficialmente, Medellín usa a expressão comunidades cristãs de base. Isso. Puebla já usa a expressão eclesiais. E depois a Aparecida também vai usar essa expressão, né? Mas Paulo VI também já havia falado delas, né? As comunidades eclesiais de base. Isso, já havia falado. Então, nesse sentido, assim, a nível oficial, é claro que Roma, se está nos documentos, as acolhe, né? Depois, de certa maneira, há uma interferência nas igrejas nacionais por parte de Roma, mas não se dá em cada uma das comunidades, né? Se dá muito mais a partir dos bispos que são nomeados, né? Quando se imagina que em alguma diocese se possa estar, por assim dizer, cruzando a linha, em que as comunidades se tornam menos cristãs ou menos evangélicas, se tornam mais sindicais, enfim. Sempre há um certo problema em relação à autoridade oficial, né? Isso aconteceu e, de certa maneira, hoje está mais tranquilo por conta do magistério de Francisco, né? Francisco tem uma clareza porque tem conhecimento também mais profundo das comunidades eclesiais de base, até porque era bispo de Buenos Aires e tinha um grande contato com as periferias da grande cidade onde essas comunidades existem, né? Porque, em última análise, uma comunidade eclesial de base é a nossa comunidade normal, as nossas comunidades, paróquias e capelas, como nós chamaríamos aqui na diocese, de gente que tem ciência do seu contexto. Isso é uma comunidade eclesial de base, ou seja, uma pessoa que vive a sua fé a partir da sua realidade, da realidade local. Então, nesse sentido, não há nenhum problema nem teológico, nem canônico, nem político com as comunidades eclesiais de base. Elas são comunidades nossas cristãs, né? Houve uma certa confusão, como também houve em relação à própria teologia da libertação, mas eu penso que hoje essas confusões, reticências estão já superadas com o magistério do Papa Francisco. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira à noite, fica com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo Sacramento do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão também ao vivo da Santa Missa do Santuário de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.